Então, bora para nossa leitura bíblica e a gente terminou com José chorando de emoção quando viu os irmãos discutindo que tudo aquilo estava acontecendo por causa do que eles fizeram com José. Então a gente vê a dor, né, dessa traição no coração de todos. Então, bora voltar para nossa leitura bíblica. Ah, gente, como eu amo a Bíblia. Ela é maravilhosa. Ela realmente não esconde as nossas dificuldades, ela não esconde o que a gente sente. Então, aqui começa a contar a história da volta dos irmãos para Canaã. José deu uma ordem para que enchessem os trigos suas bagagens, devolvessem a prata a cada um deles, colocando nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram o trigo sobre os jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar a forragem para seu jumento e viu que a prata na boca da bagagem. Meu Deus! E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata. Está aqui a na minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram isso uns aos outros: o que é que Deus fez conosco? Gente, bora entender por que deu tanto pavor, né? Quando eles chegaram lá, José ameaçou eles de serem espiões. Ameaçou prender, segurar eles até que eles trouxessem Benjamim. No final, José acabou liberando eles para voltar. Só que Simeão tinha ficado acorrentado e ele ficou só esperando, né, o pessoal voltar com Benjamim. Quando eles chegaram no meio do caminho, que eles viram aquele ouro, o que eles pensaram? Meu Deus do céu, se eu voltar eles vão me matar porque acharam que eu roubei, mas quando eu for para casa, lá vai ter fome e nós vamos morrer de fome. Então, que situação é esse? O que Deus fez conosco? Que bagunça, né? Ao chegarem na casa do seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espião. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhe devolverei o irmão e autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem a bagagem, dentro de cada bagagem estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. Meu Deus! E disse-lhe Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão. Vocês ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Eu fico pensando o quanto isso não acontece com a gente todo dia. A gente olha para situações visíveis, né, terrestres, do que está acontecendo, palpáveis, e a gente pensa: Deus, está tudo contra mim, mas que situação. Esse pai, um filho ficou, o outro filho foi tomado e está querendo tomar mais um. Que é isso? Mas se você olhar pelas histórias espirituais por cima, esse homem nesse exato momento, nessa confusão, ele vai receber o filho dele de volta. Era José segurando Simeão para que Benjamim viesse, que toda aquela família tivesse dinheiro, condições, tivesse reunião. Então tem coisas que acontecem com a gente que são bênçãos de Deus, mesmo que no momento que aconteça a gente não entende. Então viver nessa vida é muito difícil.
Porque viver nessa vida é viver primeiro lutando contra você mesmo. Porque você tem vontade de desistir, mas não desiste. Você tem vontade de falar, mas não fala. Você às vezes tem preguiça e não tem vontade de trabalhar e mesmo assim vai. Então é como se fosse um burro teimoso e você ali, ó, levando ele. Mas mais do que isso, viver nessa vida é difícil porque a gente não tem sabedoria de entender o que está acontecendo com a gente. Às vezes a gente não sabe julgar o que é bom, o que é mal, o que é bênção, o que é maldição. Às vezes a gente recebe uma oferta de um emprego que vai ganhar, tipo, milhares de reais e a gente pensa que bênção. E às vezes aquilo ali é uma cilada, sabe? Então, assim, nós só temos que acreditar que Deus é bom e que Deus sempre está cuidando de tudo para nosso benefício. Então, sem fé, ninguém agrada a Deus. É a fé de saber que mesmo que pareça que todos os filhos estão sendo tirados, na verdade Deus está te devolvendo o filho. E disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim, né? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao seu pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-os aos meus cuidados e eu trarei. Mas o pai respondeu: não descerá com vocês. Seu irmão está morto. Ele é o único que me resta. Vocês perceberam? Ele é o único que me resta. Se qualquer coisa lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão meus cabelos descer à sepultura com tristeza. Gente, esse homem tinha 12 filhos. José era o preferido. José foi embora, ele ficou aí com Benjamim. E ele falar que se o Benjamim morrer é o único que lhe resta, é aquela certeza de falar assim: só os filhos de Raquel eu considero como meu. Tudo que esses meninos queriam era a aprovação do pai, é o amor do pai. Isso deve ter doído demais. Você tem ideia? E você vai ver assim, ó, Rúben, o mais velho, por causa que ele dormiu lá com a concubina, ele não quis. O Jacó, que é Israel, né, não acreditou e ainda falou: ele é o único que me resta. Existe uma dor ali no coração dos filhos sendo de novo machucado e machucado e machucado. E Gênesis 43 começa: de volta ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem mais um pouquinho de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença a não ser que tragam o seu irmão. Se enviar nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos. Porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença a não ser que traga o seu irmão. E Israel perguntou: por que me casaram esse mal, contando a este homem que tinha outro irmão? E ele lhe respondeu: ele nos interrogou sobre nós e nossa família, e também nos perguntou: o pai de você está vivo? Você tem outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai. Agora Judá, por algum motivo, acredito que pela transformação, pela história de Tamar, por ter saído de casa, Judá era um homem quebrantado. Por algum motivo, quando Judá diz para Israel: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança deles. Pode me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Judá, ele se comprometeu a pessoalmente ser responsável por Benjamim. E era uma situação que Benjamim ia morrer se não fosse. Então, eles já estavam morrendo de fome. Então, só poderia ir se levasse Benjamim. E Judá foi esse que, pelo todo o trabalho, e por isso que aquela história está entre as histórias de José,
por tudo aquilo que foi modificado nas mãos de Deus, se transformou nesse homem digno de confiança. Vamos ouvir a história aqui. Como se vê, se não tivéssemos demorado tantos, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem algum dos melhores produtos da terra na bagagem e levam-nos como um presente a tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirras, algumas doses de pistache e amêndoa. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que Deus, o Todo-Poderoso, lhe conceda misericórdia diante do homem e que lhe permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Primeiro, seu outro irmão, Simeão era o outro irmão, e Benjamim, né? E o meu filho de Raquel. E do tipo, se eles morrerem, se ficar sem filho, ficarei. Então, assim, esse pai, ele tinha realmente uma predileção para os filhos de Raquel. Então, os homens desceram ao Egito levando presente, prata em dobro e Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: leve estes homens à minha casa, mata um animal e prepare-os. Eles almoçarão comigo 12:00. Ele lhe fez o que lhe foi ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-no aqui por causa da nossa prata que foi devolvida às nossas bagagens da primeira vez. Ele quer nos atacar, subjugar-nos, tornar-nos seus escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa do José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos a pernoitar, abrimos nossa bagagem e cada um de nós encontrou prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso as trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata na nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O Deus de seu pai foi quem lhe deu o tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e levou à presença deles. Então Simeão foi solto, os irmãos voltaram e eles estão todo mundo apavorado sem saber o que fazer. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhe águas para lavarem os pés e forragem para os jumentos. Estes então prepararam presentes para a chegada de José ao 12:00, porque ficaram sabendo que iria almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês? Aquele idoso que vocês me falaram, ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passam bem, e curvaram-se para lhe prestar honra. Quando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho da sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? Que Deus lhe conceda graça, meu filho. Começou a pensar, gente. Profundamente emocionada por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de algum lugar para chorar. Entrando em seu quarto, chorou. Mas eu acho, você já imagina seu irmão da sua própria mãe, tanto tempo que você não vê, você poder abençoar, é emocionante mesmo, eu imagino. Depois de lavar o rosto, saiu controlando-se e disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para ele. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais novo, e olharam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade.
vez que eu li a Bíblia, que eu vi isso aí, eu imaginei assim, ó, José ama demais Benjamim, sabe? Aí quis colocar a porção dobrada. Imaginei esse povo com fome, sabe? Quando aquele dia que você tá com fome, não tem comida em lugar nenhum. E eles participam de um banquete. Quanto tempo que eles não bebem vinho e comem, deve ter tanta coisa gostosa ali. E a comida, ela era contada. Então você tinha uma porção, não é que você podia servir à vontade. E aí para todo mundo servir um pouquinho e para Benjamim 5 vezes maior. Então deu tipo festa. Mas depois quando você vê José estrategista desse jeito e você vê quanto esses irmãos estavam feridos e o quanto esses irmãos tinham desejo de ser amado, eu acho que o que José estava fazendo ali era cutucando o calo. Quando os irmãos tinham desejo de ser amado e tinham inveja de José. E mandou ele embora por inveja de José. E agora eles estavam sendo testados. Será que eles não continuam sendo as mesmas pessoas? Invejosas, raivosas? Será que eles não continuam sendo aquelas pessoas que ao olhar ali Benjamim, né, com uma porção 5 vezes maior, a maior vontade do coração deles é: quando o pai der uma brecha, nós vamos matar Benjamim, nós vamos jogar fora Benjamim. Eu trouxe Benjamim, mas do tipo, se eu puder me livrar de Benjamim para ser amado, eu vou me livrar. Então, o que eu acho que eles estavam atiçando ali era inveja mesmo. Por que Benjamim recebe a porção 5 vezes maior? A taça de José na bagagem de Benjamim. José, deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um deles na boca da bagagem. Coloque minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, digam-me: por que vocês retribuem o bem com o mal? Não é esta a taça que meu senhor usa para beber e fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes as suas palavras, mas eles responderam: porque o Senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata e ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriam. O administrador começou então a busca e desde a bagagem do mais velho até o mais novo. A taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes e em seguida todos puseram a carga de novo nos jumentos e retornaram à cidade. Mas Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram no chão perante ele. E José lhe perguntou: o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Então Judá: o que pediremos ao Senhor? O que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permite-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra seu servo, embora seja igual ao próprio faraó. O meu senhor perguntou a este servo se ainda tínhamos o pai e algum outro irmão, e nós respondemos: temos um pai já idoso, cuja filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu,
e ele é o único da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a seus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão não viesse conosco, nunca mais veríamos tua face. Quando voltamos e teu servo a meu pai, contando-nos o que o Senhor tinha dito, quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se nosso irmão na caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: você sabe que minha mulher deu apenas 2 filhos. Um deles se foi. E eu disse: com certeza foi despedaçado. Até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim. Desculpa, gente, bora voltar. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão farão com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado para ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. José, a última vez que viu um Judá que o vendeu como escravo. E agora, quando ele achou que os irmãos iam abandonar Benjamim, iam ter ciúme, né? Que iam voltar para o pai e deixar Benjamim para ficar com ele. Ele viu todos os irmãos voltando atrás de Benjamim. Ele viu uma mudança nesses irmãos e mais do que isso, ele viu Judá entrar nessa brecha. Ele viu Judá falando: não, meu pai ama demais esse menino. Eu preferia morrer, ficar como escravo, do que ver meu pai de novo, a dor de perder um filho. O Judá é esse que fugiu de casa por não aguentar a tristeza do pai. Judá é esse que parou de esperar que o pai o gostasse dele ou que o honrasse e só quis amar o pai por quem era. Judá é esse que preferia ser escravo a vida toda, mas vê o pai como filho. Vamos ver como é que José reage a essa transformação dos irmãos? Bora!